Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, a gente está chegando no final do curso, né? E faltam dois tópicos para a gente abordar. Um deles é eletromagnetismo covariante, certo? E o outro é um tópico, na verdade, não chega a ser um tópico independente. A gente até já fez uso de algumas coisas ligadas a isso que eu vou falar, mas é de considerar observáveis como sendo escalares, certo? E em que sentido a gente em que sentido isso é verdade e o quão útil é a gente ter em mente isso, né, de que um observável, ele tem que ser um escalar no sentido de que ele não pode depender de qual foi a escolha de coordenadas, veja bem, coordenadas, sistema de coordenadas, que é algo em princípio arbitrário, né, o valor de um observável não pode depender da escolha do sistema de coordenadas usado para fazer as contas, tá? Quando a gente está fazendo, né, uma previsão teórica ou está fixado um sistema físico e um observador, qual é o valor de dada grandeza física que esse observador vai medir para essa grandeza, né, desse sistema, isso, em princípio, não pode depender de sistema de coordenadas, tá? Pode depender do sistema físico, evidentemente, e pode depender do observador que está aferindo, né, ou está querendo, vai medir essa grandeza, mas não pode depender de sistema de coordenadas. Lembrando que observador e sistema de coordenadas são coisas distintas, certo? Eu posso, em alguns casos, atrelar os dois, certo? Que é o caso no qual a gente constrói referenciais, tá? Que não é mero sistema de coordenadas, um referencial é uma família, um sistema de coordenadas adaptado a uma família de observadores em relação à qual as medidas serão, né, vão ser, vão se referir, tá certo? Esses observadores seriam os que estariam medindo as coisas, mas sistema de coordenadas por si só não constitui nada físico, portanto, nenhuma grandeza física, nenhum observável físico pode depender de escolha de sistema de coordenadas, tá? E tendo isso em mente, a gente pode chegar em expressões que, para observáveis, que independem de sistema de coordenadas. Bom, grandezas valores que independem do sistema de coordenadas é justamente o que é um escalar, certo? Então a gente vai ver isso também nesses dois tópicos que eu vou tentar falar. Se o vídeo não ficar muito gigantesco, eu vou falar dos dois juntos, até porque se ficar muito grande, vocês podem pausar e assistir em duas partes, certo? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Então eu vou começar com a parte de eletromagnetismo covariante, tá? E na verdade eu peço desculpas para vocês que essa parte das notas ainda não estão digitadas, essa parte ainda não está digitada, né? Então isso aqui faz parte das notas antigas que eu tenho, no qual eu apresento eletromagnetismo covariante logo que eu defino o que é um tensor. A ordem era diferente no passado, né? Eu já tinha mencionado isso né, que pelo menos eu já acho que eu mencionei isso no começo do curso, que eu atrasava, né, a definição de tensores o máximo que dava, não o máximo que dava, mas eu atrasava um pouco a definição de tensores, e quando eu falava de tensores eu já dava alguns exemplos, né, mais conhecidos em física, e dos primeiros era justamente o exemplo de usar eletromagnetismo, né, para equações tensoriais, tá? Então vamos lá. Então a ideia é o quê? A gente vai tentar definir um tensor que vai descrever, né, campos eletromagnéticos, tá? Então a gente já sabe desde física 3, finalzinho de física 3 e já física 4, né, que eletricidade e magnetismo elas são, na verdade, facetas, né, de um mesmo fenômeno, diferentes faces de um mesmo fenômeno, ou pelo menos fenômenos que, mesmo que fossem diferentes, eles estão intimamente, né, ligados um ao outro, porque você tem magnetismo gerando eletricidade e vice-versa, certo? Bom, isso fica ainda mais claro na formulação relativística, né, na formulação covariante, porque a gente vai ver que, na verdade, os dois campos, tanto elétrico quanto magnético, de fato, são como se fossem faces diferentes de um mesmo objeto, tá? Facetas diferentes de um mesmo objeto. E esse objeto vai ser um objeto tensorial, tá? E depois a gente vai ver por que, né, não dá para definir
Bom, primeira pergunta que alguém poderia fazer. Bom, mas por que que eu sou obrigado a juntar essas duas quantidades numa só? Não tem como eu definir um objeto legitimamente, né, tensorial, equações covariantes para campo eletromagnético e campo magnético separadamente? Bom, a resposta é, se você não colocar nenhuma informação adicional além do seu sistema físico, certo? Que você está querendo descrever né, o campo eletromagnético que ele gera, ou o próprio campo eletromagnético, a resposta é não, não dá, tá? E uma maneira de ver que não dá para definir tensores legítimos, né, separados para campo elétrico e para campo magnético, só envolvendo as grandezas do sistema que você quer descrever, é um fato muito simples, né, que a gente já comentou, que um tensor, ele tem uma propriedade de que se ele é zero num sistema de coordenadas ou numa base, ele é zero em qualquer sistema de coordenadas, porque lembra que as transformações, uma maneira de ver isso, pelo menos, é usar as transformações entre componentes de tensores, certo? Em cada ponto são são combinações lineares de as componentes as componentes de um tensor num dado sistema de coordenadas num ponto, elas se escrevem em termos de combinações lineares das componentes do mesmo tensor num outro sistema de coordenadas naquele mesmo ponto, certo? Ponto a ponto são combinações lineares, tá? São, né, que mapeiam um conjunto de componentes a outro. E, portanto, se todas as componentes do tensor forem nulas num sistema de coordenadas, né, numa base, tá? Significando que é o tensor nulo com o qual você está trabalhando, então o mesmo tem que ser verdade para então o mesmo tem que ser verdade para as componentes numa outra base qualquer, certo? Então esse fato de que o tensor, se ele é nulo em um sistema de coordenadas ou numa base, ele é nulo em qualquer sistema de coordenadas ou em qualquer base, né? Isso é uma propriedade de tensores, é uma das propriedades de tensores. E isso não é verdade, por exemplo, para campo elétrico e campo magnético separadamente, certo? A gente vê, é fácil você pensar em situações físicas muito simples, onde você tem um desses campos, por exemplo, o campo magnético, sendo zero, num referencial que lembra que acopla sistema de coordenadas e observadores, mas em particular num sistema de coordenadas, né, num sistema de coordenadas cartesiano inercial, e esse campo elétrico, esse campo magnético, ele não é do mesmo sistema, ou seja, o que você chama de campo elétrico, do mesmo sistema físico, não é zero em outro sistema, em outro referencial, que, portanto, é em outro sistema de coordenadas também, certo? Então, em princípio, né, o exemplo mais simples é uma carga pontual, né? Uma carga pontual que está inercial, no sistema de coordenadas, no referencial no qual ela está parada, ela tem um campo elétrico, né, o campo coulombiano, mas não tem nenhum campo magnético, porque ela está parada. Só que visto de qualquer outro referencial que vê ela se mover, ela, além de ter o campo magnético, além de ter, desculpa, o campo elétrico, o fato dela estar se movendo, isso representa uma corrente elétrica, e correntes elétricas têm campos magnéticos também associados, certo? Então, esse é um exemplo típico de que eu mudo, né, o sistema de coordenadas, na verdade, estou fazendo mais, eu estou mudando o referencial, e depois isso vai ser importante a gente perceber, né? Mas, em princípio, eu mudo um sistema de coordenadas e eu tenho que as componentes que um campo que era zero num sistema de coordenadas, que era o campo magnético, no sistema de coordenadas no qual a carga está parada, deixa de ser zero quando eu vou analisar de um ponto de vista no qual a carga está se movendo, certo? Então, um tensor não pode ter essa propriedade de que ele é zero num sistema de coordenadas e não é zero em outro. Se ele é identicamente nulo num sistema de coordenadas, ele tem que ser identicamente nulo em qualquer sistema de coordenadas. Tudo bem? Então, isso já mostra que campo magnético per se não é, né, não é um tensor legítimo envolvendo apenas né, que dependendo apenas das características do sistema, das propriedades do sistema físico. Você está analisando, nesse caso, uma carga pontual, tá? Muito bem. Então, e a mesma coisa, né? Tem exemplos análogos, embora menos óbvios, né? Mas igualmente simples,
que mostram o mesmo vale para campo elétrico, né? Você pode ter um sistema no qual o campo elétrico é zero num referencial inercial e num outro referencial inercial o campo elétrico não é zero. E o exemplo, eu imagino que seja o mais simples deles, pega um fio neutro conduzindo corrente elétrica, mas ele está neutro. Então, um fio neutro conduzindo corrente elétrica, pela lei de Ampère, né, a gente sabe que gera um campo magnético circulando lá, as linhas de campo circulares em torno do fio, tá certo? Mas não gera campo elétrico, porque a carga líquida, né, ou a densidade de carga, eu estou supondo que é zero, porque basicamente o que eu tenho? Eu tenho, sei lá, meu fio de cobre, né, cujos íons da rede são positivos, né, que são os núcleos dos átomos estão praticamente parados, né, na rede cristalina ali do metal, e eu tenho os elétrons, né, que são os responsáveis pela corrente, certo? Mas a densidade de carga positiva e negativa, elas se balanceiam perfeitamente, né? Por hipótese, eu estou dizendo que o fio é neutro, então por hipótese estão se balanceando perfeitamente. Mas o fato de que uma dessas densidades está parada e a outra tem uma velocidade associada, faz com que haja corrente diferente de zero, certo? Então esse é um sistema que nesse referencial vai gerar campo magnético, mas não vai gerar campo elétrico. Só que se você agora for para um referencial que se move na direção paralela ao fio, ou seja, que vai ver o fio, portanto, se movendo ao longo de si mesmo, tá certo? De maneira a manter a simetria axial do sistema, curiosamente, o que acontece é, por efeitos relativísticos, tá? Não é, se você não usar relatividade, não seria válido isso que eu estou falando, mas por efeitos relativísticos, o que acontece é que nesse novo referencial, além de ter corrente, que continua tendo, também tem agora um desbalanço de carga, porque basicamente o distanciamento, né, ou a densidade de cargas que naquele referencial, positivas e negativas, que num dos referenciais elas se balanceavam perfeitamente, o fato de que uma está se movendo e a outra não naquele referencial, faz com que quando você mude de referencial, eles sofram, entre aspas, contrações de Lorentz diferentes, certo? E, portanto, num outro referencial, eles vão deixar, a densidade vai deixar de se balancear perfeitamente, e aí, então, vai surgir um desbalanço de carga que vai acabar gerando também um campo elétrico. Então, é a mesma coisa. Eu tenho um referencial no qual não tem campo elétrico nenhum, certo? E um outro referencial no qual tem campo elétrico. Então, campo elétrico sozinho, per se, ele não é uma quantidade, um vetor legítimo, um tensor legítimo que dependa apenas das características do sistema, né? Que nesse caso seria, né, o fio e as densidades de carga que esse fio tem juntamente com a velocidade média das cargas que estão se movendo, tá? Então, não dá para você, né, definir de maneira independente de sistema de coordenadas, né, e apenas usando informação de quem é o seu sistema físico, né, fio conduzindo corrente ou carga pontual parado, ou carga pontual e a sua linha de mundo no espaço-tempo, né, não tem como só com essas características do sistema você definir tensores legítimos representando campo elétrico e campo magnético, tá? Muito bem. Porém, dá para você definir, e a gente vou mostrar aqui a construção, embora muitos de vocês provavelmente possivelmente já tenham visto, talvez até no curso de eletro, né? A gente pode sim expressar as equações de Maxwell de uma forma tensorial, tá? De modo que vai existir um tensor que não descreve separadamente campo elétrico e campo magnético, mas que codifica a informação dos dois, mostrando que, de fato, campo elétrico e campo magnético são facetas de um objeto mais fundamental, que é esse tensor eletromagnético de Faraday, tá? Então, eu não vou seguir, eu não vou relatar, né, ou descrever aqui as contas, porque as contas que eu disponibilizei para vocês são essas e é só seguir as contas. O fato é, aqui a gente tem um conjunto das equações de Maxwell, tá certo? Fundamentais, divergente do E, divergente do B, rotacional do E, rotacional de B, tá certo? Aqui a gente tem as equações de Maxwell. E aqui é feita uma manipulação, na verdade, né? Então aqui primeiro eu introduzo o chamado potencial vetor, né? Que é esse Azinho aqui. Então tudo isso aqui são manipulações, em princípio, para ver que eu posso reescrever essas equações de Maxwell de forma que duas delas, essa e essa, passam a ser identicamente satisfeitas, tá certo?
se eu redefino tanto E quanto B em termos de potenciais, um potencial escalar e um potencial vetor, tá certo? A existência de um potencial vetor, né, e do potencial escalar, a existência do potencial vetor vem de uma identidade de que se eu pego o divergente de um campo vetorial qualquer e ele dá zero, e isso vale, né, em todo o R, todo o espaço, tá? E o campo magnético é assim, né? Ele tem divergente nulo em todo o espaço, supondo que não haja aí cargas magnéticas, né, na natureza. Então, obrigatoriamente, esse campo magnético aqui, ele tem que poder ser escrito em termos do rotacional de um outro vetor, tá? Então, é verdade, um dos lados dessa implicação é óbvio, né? Então, é uma identidade vetorial que o divergente do rotacional de um vetor qualquer é nulo, né? É zero, tá? Mas também vale, se o divergente de um campo ele for nulo no domínio com algumas boas propriedades, em particular, se for válido no espaço inteiro, como é o caso de equações de Maxwell, então isso que eu vou falar é verdade, então significa que esse campo B pode ser escrito em termos do rotacional de um outro vetor, tá? E esse outro vetor é o vetor, então, que a gente chama de potencial vetor, que a gente vai chamar de A. Então, o B a gente vai trocar por um rotacional de A. E uma vez feito isso, essa equação aqui, ó, se eu escrevo B como rotacional de A, né, e passo tudo para o mesmo lado, essa equação aqui, agora não mais em termos do campo magnético B, mas em termos do potencial vetor, fica escrito desse modo, certo? E aí eu uso outra identidade vetorial. Eu sei que o rotacional do gradiente de uma função qualquer é zero, certo? Bom, aqui eu não tenho o rotacional de um gradiente, eu tenho o rotacional de um vetor e ele dá zero. E a afirmação é que ele dá zero, né, em todos os pontos do espaço. E aí também é verdade que se eu tenho o rotacional de alguma coisa que dá zero em todo lugar, então essa alguma coisa garantidamente é o gradiente de alguma função, tá? Existe uma função tal que isso daqui é o gradiente dela. E essa função é o que normalmente se define como sendo o potencial, o potencial elétrico, tá? Ou menos o potencial elétrico por mera convenção, tá? Então define-se, né, o potencial elétrico como sendo a função que menos o gradiente dela dá essa combinação aqui. Se eu isolo o E, eu tenho isso daqui, certo? Então essas são o A eu já tinha introduzido provavelmente em algum outro lugar, por isso que ele não está aqui. Ah, não, é o que eu falo aqui, tá aqui, né? B, então, é igual ao rotacional de A, e o E é igual a menos o gradiente de uma função, menos a derivada temporal daquele vetor que eu introduzi, o A, certo? Muito bem. E aí, o que acontece, né? Então, se eu assumo que o E tem essa cara e que o B tem essa cara, essas equações aqui de Maxwell já foram resolvidas, tá? Porque todo B que tiver essa cara satisfaz isso, e todo E que tiver aquela cara lá que eu falei também vai satisfazer isso, tá? Então resta só essas duas para serem impostas, que ainda não estão sendo naturalmente satisfeitas, né? Muito bem, então a gente agora pega essa forma do E e do B e impõe e substitui, tá? E vai tentar substituir nas outras equações. Mas antes disso eu vou fazer a seguinte manipulação. Esse A aqui é um trivetor, porque aqui a gente ainda está num formalismo, né, 3+1. Eu ainda estou trabalhando com vetores espaciais, campos elétricos, magnéticos e esse campo aí potencial vetor, né? E funções como, por exemplo, aqui densidades, né, de carga, né? Aqui tem a densidade de carga, aqui tem um vetor espacial que é a densidade de corrente, certo? E essas aqui são constantes fundamentais, que são a permeabilidade magnética do vácuo e aqui a permissividade elétrica do vácuo, né? Muito bem. E aí, bom, isso aqui é uma construção, tá? Né? Então, só estou apresentando a construção, mas o fato é, se eu defino um quadrivetor que nesse mesmo sistema de coordenadas cartesiano inercial, no qual eu estou representando essas equações, tá? Essas equações aqui. Se nesse mesmo sistema de coordenadas cartesiano inercial eu defino um quadrivetor pelas suas componentes, então eu falo o seguinte, olha, nesse sistema de coordenadas, ou nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, considere agora essas componentes aqui, ó, uma componente 0, que eu vou dizer que é φ,
e uma componente espacial que eu vou dizer que é CA. Esse C aqui, tá, normalmente eu faço igual, as referências fazem igual a 1, dependendo qual é a convenção, não aparece C aqui, mas aparece C dividindo aqui, tá? O fato é, para tornar eles com a mesma dimensão, eu estou colocando um C aqui, tá? Mas isso é totalmente irrelevante. Quem quiser fazer C igual a 1 por convenção, fique à vontade, tá? O fato é, eu defino um quadrivetor cuja informação do potencial elétrico escalar, que não é um escalar, mas a função potencial elétrico codifica ou está codificada na componente temporal desse quadrivetor, e o potencial vetor codifica a informação da parte espacial desse vetor nesse sistema de coordenadas, certo? Nesse sistema de coordenadas. Muito bem. E aí, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que tanto essa expressão aqui do B, quanto essa expressão aqui do E, do campo elétrico, em termos de componentes, né? Então, quem é o BX? O B1, né? Bom, o B1 vai ser a componente 1 desse cara, mas a componente 1 do rotacional, ou a componente X do rotacional, né? O que é? É a derivada em relação a Y de AZ, menos a derivada em relação a Z de AY, certo? Essa é a componente X desse vetor aqui, tá? Então, repara que há uma diferença de derivadas, né? Trocando qual é a componente que está derivando. Componente Y é a derivada em relação a Z do AX menos a derivada em relação a X do AZ, e a componente Z é a derivada em relação a X do AY menos a derivada em relação a Y do AX, certo? E aqui, ó, eu tenho essa também uma diferença de derivadas, né? Se eu considerar que aqui eu estou pegando menos a derivada temporal, aqui eu não estou pegando menos, eu estou pegando menos a derivada, eu estou pegando mais a derivada de menos φ, se você quiser pensar, né, em termos de subtração de derivadas, tá? Então aqui a iésima componente, repara que é menos a iésima derivada, né, de uma função, que seria menos φ essa função, menos a derivada temporal do A, da componente I, né, da mesma componente que eu estou pegando aqui, eu tenho que pegar aqui também, certo? Bom, o fato é, dá para mostrar, né, se vocês seguirem, vocês veem que se vocês definirem esse objeto aqui, essas componentes, de novo, ó, repara que eu estou usando índices concretos, né? Se vocês definem essas componentes dessa maneira aqui, tá, como sendo f mini, né, as componentes, em princípio, f, mi e ni, são dadas por isso daqui, eu tomo a derivada da componente ni do A em relação à coordenada mi, e subtraio com a ordem trocada, certo? Onde quem é esse AMI com índice embaixo, como eu estou num sistema de coordenadas cartesiano inercial, eu uso a métrica, as componentes da métrica nesse sistema de coordenadas, que é simplesmente menos 1 mais 1 mais 1 mais 1, para abaixar o índice, tá? E aí, ó, eu estou calculando aqui embaixo quem é o F01. Bom, primeiro, esse objeto aqui, ele é antissimétrico, tá? Porque como eu estou subtraindo com a ordem dos índices trocados, se eu calcular quem é o F mini, né, dá igual a menos o F ni, trocando os índices, certo? E, em particular, então, eu vejo que se eu pegar os mesmos índices, né, 0, 0, ou 1, 1, ou 2, 2, ou 3, 3, todos eles vão dar zero, certo? Porque vai ficar a derivada em relação a uma componente, a uma coordenada de uma dada componente, menos a mesma coisa, e aí, evidentemente, dá zero, tá? Bom, mas olha, se eu calcular quem é o F01, o F02, o F03, ó, ele está relacionado com o campo elétrico. E se eu calcular quem são as componentes puramente espaciais, F12, F13 e F23, está relacionado com as componentes do campo magnético. Então, nesse único objeto aqui, ó, que se eu definir um quadrivetor através de suas componentes, desse jeito, e se eu definir as componentes desse meu tensor dessa maneira, eu vejo que esse tensor, em princípio, ele codifica a informação dos dois campos, do campo elétrico e do campo magnético, certo? Então, além disso, né, como eu mencionei aqui, se eu pegar... Essas aqui são as únicas componentes que são independentes, né? Por quê? Porque se eu trocar a ordem, né, se eu pegar o F10, bom, o F10 é igual a menos o F01, então o F10 vai ser EX, certo? E assim por diante, tá? Então eu tenho aqui a antissimetria, eu tenho que os elementos da diagonal dessa matriz, né? Se eu representar essas componentes como uma matriz, os elementos da diagonal são nulos, e então eu só preciso determinar os elementos de um lado da diagonal, porque do outro lado da diagonal é só trocar o sinal,
certo? Muito bem. Só que não é só isso. Em termos então, ó, aqui eu estou colocando, escrevendo, né, as componentes, tá certo? Então, aqui são componentes. Isso aqui é uma equação numérica, tá certo? Isso aqui, cada valor de índice que eu coloco aqui, né, por convenção, o primeiro índice está indexando a linha e o segundo índice está indexando a coluna. Então, por exemplo, esse aqui é o elemento F01, que a gente já viu que dava menos EX, certo? Então, eu tenho essa forma aqui para essas componentes do meu tensor. Uma vez tendo as componentes e sabendo quem é a base, porque eu estou dizendo que essas são as componentes de um objeto que eu estou construindo esse tensor, eu estou construindo ele a partir, dando quem são as componentes dele num dado sistema de coordenadas. Então, o sistema de coordenadas é o cartesiano inercial que eu comecei a expressar as equações de Maxwell naquela forma. E aí, nesse mesmo sistema de coordenadas, eu estou definindo essas componentes. Bom, se eu pego agora essas componentes, certamente isso define um tensor naquela base, certo? Porque basta pegar esses números reais aqui e multiplicar pelos elementos da base desse espaço de tensores de posto 0, 2, certo? Então, isso vai me dar um tensor legítimo. Muito bem. Eu posso levantar à vontade cada um dos índices, né, desse objeto, tá? Então, aqui eu estou fazendo. Pode ser, tá? Como essas notas aqui, elas são antigas, e eu acho que elas não passaram por revisão, tá? Então, eu peço desculpas por isso. Mas fica aí, talvez, um jogo de ache os N erros, caso haja, certo? Então, o N pode ser qualquer número natural, tá? Então, se eu errei aqui, se eu cometi algum errinho de sinal aqui na hora de ficar levantando e baixando o índice, por favor, corrija, tá? Fica aí, né, um exercício para vocês verem o quão atento vocês estão. E aí, olha, com essa forma, né, com essa cara aqui, para quem são as componentes desse tensor, eu consigo escrever, por exemplo, o divergente do campo elétrico, né, o divergente do campo elétrico passa a ser essa quantidade aqui, ó, a derivada parcial. Lembra que eu estou no sistema de coordenadas cartesiano inercial, então a derivada, o operador derivada mesmo o operador derivada covariante coincide com a derivada parcial nesse sistema de coordenadas, tá certo? E eu tenho, então, que se eu pegar esse cara aqui, ou seja, aplica a convenção de Einstein só num dos índices do F e mantém o outro índice igual a zero, tá? Eu tenho que isso daqui dá menos o divergente do E. Tá? E se eu pego as componentes espaciais, ó, faço a mesma coisa, mas ao invés de fixar aquele índice que sobrou livre como sendo zero, mas pegando 1, 2 e 3, eu obtenho, olha só o que eu obtenho. Eu obtenho exatamente essa parte da combinação aqui, ó. Eu obtenho essa parte aqui, ó, tá? Ou relacionado a essa parte aqui dessa equação de Maxwell. Tá? Então, numa delas eu obtive essa, e noutra eu obtive essa daqui. Certo? Então, para reproduzir agora essas duas equações de Maxwell, eu sei já o que eu preciso usar desse f que eu defini. Eu preciso usar a derivada, né, o quadridivergente dele, né, que é pegar a derivada contraindo o índice da derivada com um dos índices do meu tensor f. Né? E para poder fazer isso, eu tenho que, evidentemente, ter levantado pelo menos um dos índices do f para poder fazer a convenção de Einstein apropriadamente, certo? Então, eu vejo que quando eu calculo aquele f mini que eu defini, quando eu pego o quadridivergente dele, ele vai estar relacionado com o lado, com essa quantidade que aparece nessa equação, e, ao mesmo tempo, né, só pegando componentes diferentes, vai com essa quantidade aqui que aparece nessa equação. E, portanto, então, para reproduzir, para escrever aquelas equações de Maxwell usando esse f mini, basta agora eu definir um novo tensor, um quadrivetor, tá? Através das suas componentes nesse sistema de coordenadas, tá? Nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, vou definir desse jeito. Ó, vai ser a componente temporal vai ser a densidade de carga vezes c, só para dar a mesma dimensão que uma corrente, que uma densidade corrente, e a componente espacial vai ser meramente a densidade de corrente elétrica. Tá? Então, definindo esse quadrivetor
que é chamado quadridensidade de corrente, quadrivetor densidade de corrente, tá? Definindo esse quadrivetor através de suas componentes, nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, eu vejo que nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, aquelas equações de Maxwell que faltavam, né, para serem expressas, tem essa cara aqui. Tá? Então, chequem isso. De novo, pode ser que eu tenha errado algum sinal, tá? Às vezes acontece. Lembrando, né, que μ0 vezes ε0 é 1 sobre c quadrado, certo? A velocidade da luz ela é 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Tá? Então, você usa isso para converter essa constante aqui e dá certo com o que está aparecendo. Tudo bem? Ah, tá aqui, né? Tá escrito aqui. Tá certo? Então, essa aqui fica a cara das equações de Maxwell. Portanto, se isso daqui eu construir um tensor legítimo e isso daqui é a derivada covariante, que no caso eu estou em um sistema de coordenadas cartesiano inercial, derivada covariante é a mesma coisa que derivada usual, tá certo? Então, derivada parcial. Então, eu tenho que isso daqui é um tensor legítimo, isso daqui é um tensor legítimo. E eu estou vendo que as equações de Maxwell nesse sistema de coordenadas, de fato, satisfazem essa, advém, né? São expressas nessa equação. Então, eu sei que se eu tenho um sistema, né, um sistema que envolve eletromagnetismo, eu sei que essa equação aqui, ela é satisfeita nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial particular que eu usei para construir porque eu usei para construir esses meus tensores, tá certo? Só que qual é a característica que uma equação tensorial tem? Se ela é válida num sistema de coordenadas, ela é válida em qualquer sistema de coordenadas, certo? E, portanto, se isso daqui eu mostrei que vale num sistema de coordenadas em particular, garantidamente, se essas coisas forem tensores legítimos, isso aqui vale em qualquer sistema de coordenadas, tá? E mais que isso, né? Esse sistema de coordenadas que eu usei, tirando o fato de que ele é um sistema de coordenadas cartesiano inercial, tirando essa propriedade que ele tem, ele é genérico, ele é arbitrário, ou seja, qual é o sistema de coordenadas cartesiano inercial que eu estou usando? Eu não fixei com uma propriedade específica. Eu poderia estar falando de qualquer sistema de coordenadas cartesiano inercial. Por quê? Porque é um princípio da relatividade, né? Que as equações de Maxwell assumem a mesma forma qualquer que seja o sistema de coordenadas cartesiano inercial que você use, ela sempre vai ter essa forma, certo? Essa aqui é a forma genérica que ela tem em qualquer sistema de coordenadas cartesiano inercial, ou em qualquer referencial inercial. E, portanto, né, a gente já sabe de antemão que, de fato, então, essa equação aqui, ela é, por construção, válida em qualquer sistema de coordenadas cartesiano inercial, tá? Bom, se eu facilmente posso promover isso aqui para um sistema de coordenadas qualquer, desde que eu lembre que na hora que eu for tomar derivadas, para que eu mantenha a minha equação tendo natureza tensorial, sejam tensores legítimos, eu tenho que substituir derivadas parciais por derivadas covariantes. Tá? Então, aqui viraria uma derivada covariante se eu quiser fazer um sistema de coordenadas completamente arbitrário. Tudo bem? Ok, então aí dou aqui alguns exercícios para vocês, né? Tá? Então eu vou deixar para vocês fazerem isso. Por exemplo, vocês podem, usando o fato de que o f-mini é um tensor legítimo, ver como, e sabendo então como é a transformação tensorial, como que é a transformação tensorial, né? Que foi dada em algumas aulas atrás, quando a gente expressou a equação de transformação das componentes de um tensor. Então, vocês conseguem deduzir a partir daí a equação de transformação dos campos elétrico e magnético. Aí vocês vão ver que, de fato, né, o que é meramente campo elétrico num referencial, no outro referencial é uma mistura de campo elétrico e magnético. Então, quando você muda de referencial cartesiano inercial para um outro, de um para outro, o que antes desempenhava papel o que antes contribuía apenas para campo elétrico, no outro pode contribuir para campo elétrico e magnético. E é por isso que eles podem ser zero num referencial e não ser zero em outro. Certo? É óbvio que se o campo elétrico e magnético for zero num referencial, bom, aí tudo bem, porque aí o próprio campo F-mini, né, que é o tensor de Faraday, aí ele vai ser zero. E aí tudo bem, se o tensor de Faraday ele for zero num referencial, ele é zero em qualquer sistema de coordenadas, propriedade de tensor, tá certo? Mas eu posso ter um referencial no qual o campo magnético é zero, mas o campo elétrico não. Então, o tensor de Faraday ele não é zero, porque ele só seria zero se tudo fosse zero,
certo? Então, se eu olhar aqui, né, no tensor de Faraday, se eu anulo os campos magnéticos, mas não anulo os campos elétricos, o meu tensor de Faraday, ou aqui, né, que seja, o meu tensor de Faraday não é nulo, certo? E quando eu mudo de sistema de coordenadas, bom, aí o que componentes que não eram zero podem passar, desculpa, componentes que eram zero podem deixar de ser zero num outro sistema de coordenadas, isso é evidente, tá? E é por isso, então, que a gente pode, né, a gente pode, né, ter situações onde há campo elétrico num referencial e não em outro, e vice-versa. E mesma coisa para o campo magnético, tá certo? Outra coisa, mostrar que as equações de movimento implicam na equação de continuidade, né, para carga elétrica, tá? Que é essa equação aqui, que se vocês abrirem ela em termos de componentes, vocês vão ver que é muito parecida, né? E, na verdade, a equação é idêntica à equação de conservação de massa no contexto newtoniano, tá certo? No contexto tem a mesma forma, né? Então, isso aqui é meramente a equação de continuidade para carga elétrica, para corrente elétrica, que implica que carga elétrica é uma quantidade conservada, tá? Muito bem. E outra coisa é mostrar que em termos do F, não do A, mas em termos do F, outra maneira de expressar uma equação tensorial que representa essas duas equações de Maxwell aqui é essa equação aqui, ó, tá? Onde eu tenho 3 índices livres. Então, basicamente, ó, é você fazer permutação, você toma a derivada, só que agora a derivada do tensor de Faraday é feita de maneira totalmente independente, né? Todos os índices aqui são livres, certo? E aí eu faço permutações cíclicas desse índice, ó. Então, o mi vem para o ni vem parar aqui, o lambda vem parar aqui e o mi vem para cá, tá aqui. E aí depois o lambda vem parar aqui, o mi vem parar aqui e o ni vem para cá, que é esse termo aqui. São as três permutações, né? São as três permutações cíclicas que você pode fazer com 3 índices. E aí você tem, então, que essa soma tem que dar zero. Se você abrir isso aqui em termos, substitui qual é a cara, né? Qual é a cara do F-mini em termos de... Ou seja, aplica isso aqui para cada componente, tá? Para cada possível valor de mi e lambda, tá? E ver quais equações você obtém, você vai ver que são exatamente essas equações aqui. Tá? Então, você também pode escrever essas equações aqui sem precisar usar o A, né, o potencial vetor e o potencial escalar, sem precisar usar o AMI, mas você pode escrever em termos do F mini também, desse jeito. Tá? Bom, e que o F mini satisfaz essa equação é uma trivialidade, por quê? Porque lembra que o F mini foi definido em termos do A como satisfazendo isso. Se você pegar isso daqui e substituir aqui dentro, você vai ver que isso aqui é zero identicamente. Tá? Que é equivalente ao fato de que quando a gente definia o E e o B em termos do A e do Φ, também essas duas equações de Maxwell também eram satisfeitas de maneira trivial, certo? Muito bem. E aí aqui esse exercício explora um pouquinho essa ideia de que se eu tenho uma equação tensorial que é válida num sistema de coordenadas, então ela é válida em qualquer sistema de coordenadas, tá? E a ideia aqui é mostrar que se eu pego uma carga, tá? Se eu pego uma carga e ela está parada num sistema de coordenadas, vamos supor que essa carga, eu estou segurando ela, tá? E ela está parada comigo e eu estou inercial. Só que na região que eu estou tem tanto campo elétrico quanto magnético, tem os dois, tá? É um sistema totalmente arbitrário. Então, o campo eletromagnético da região que eu estou é descrito por um F mini, um campo externo, tá? E eu coloco uma carga de teste, não é o campo gerado por ela. Eu pego uma carga de teste, tá? E coloco aqui nessa região para ver qual é a força que ela sente devido a esses campos, tá? Bom, a gente sabe, né, de física 3, que isso é a força que uma carga parada sente na presença de um campo eletromagnético é até usado para definir o que é campo elétrico, certo? Porque o campo elétrico, na verdade, o que ele vai ser? Ele vai ser força por unidade de carga teste que eu coloquei naquela região. E se a carga está parada, né, então ela não vai ter influência, evidentemente, do campo magnético. Então, a definição de campo elétrico, na verdade, vem daqui, tá certo? A força que uma carga parada, e eu estou parado, no meu referencial ela está parada. Então, a força que eu estou atribuindo a essa carga, né, como devido ao campo que ela está sentindo, tem meramente essa cara aqui, praticamente por definição, certo? Porque o campo elétrico ele é definido desse jeito, tá?
Primeira coisa que vocês vão fazer é mostrar que em termos do F-mini, não em termos do E, que é um campo que não é um tensor legítimo, mas em termos do tensor legítimo, tá? E da quadrivelocidade da minha carga, que essa força aqui, ela pode ser expressa desse modo aqui, ó, tá? Ela pode ser escrita ela é essa equação aqui. Está codificada nessa equação aqui, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão mostrar é isso. Como vocês vão mostrar? Porque vocês vão mostrar que isso é verdade no sistema de coordenadas, no referencial no qual ela está parada. Tá? Então, qual é a quadrivelocidade dela, da carga, no referencial no qual ela está parada? Bom, é C000, certo? Qual é... Bom, só, tá? Só isso. E aí vocês mostram, então, que isso daqui dá exatamente isso daqui. Tudo bem? Ótimo. Aí, o que a gente fez, então? A gente viu que essa equação ela pode ser escrita em forma tensorial desse jeito. Só que uma vez que você escreve uma equação em forma tensorial e ela foi verificada que é válida num sistema de coordenadas, acabou, ela é válida em qualquer sistema de coordenadas. E aí o que eu quero que vocês façam aqui nesse item B é expressar agora essa mesma equação, mas agora num sistema de coordenadas num sistema de coordenadas cartesiano inercial, mas no qual agora a carga não mais necessariamente está parada. Continua sendo um sistema de coordenadas cartesiano inercial, tá? Por simplicidade, continua sendo cartesiano inercial. Só que nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, agora a quadrivelocidade da partícula não é só c e zero. Tá? Por quê? Porque eu estou pegando agora um sistema de coordenadas cartesiano inercial que não é necessariamente o sistema de coordenadas no qual a partícula está parada. Tá? No qual eu estou parado segurando a partícula. É uma outra pessoa, eu estou me movendo em relação a esse outro referencial, e esse outro referencial agora vai querer calcular qual é a fórmula, né, de força, qual é a força atuando nessa mesma partícula que está comigo, tá? Nesse mesmo campo eletromagnético que está permeando essa região na qual a gente está imerso. Tá? Só que agora ele vai querer calcular, né, qual é a descrição da força atuando sobre essa partícula no referencial dele, de acordo com o referencial dele. E aí vocês mostram que isso daqui cai na força de Lorentz, tá? Então, nesse sentido, né, a força de Lorentz, ela é uma consequência direta do quê? Da definição de campo elétrico, tá? Mais relatividade restrita, tá? De onde se vê, então, que, evidentemente, força de Lorentz, ela não tem como ser inconsistente com relatividade restrita, coisa que eu mencionei, né, que mesmo que, surpreendentemente, houve há cerca de 10 anos, menos de 10 anos atrás, né, artigos dizendo, afirmando que existia uma incompatibilidade, né, entre força de Lorentz e relatividade restrita, o que é um absurdo, até porque a gente vê que se você assume isso daqui no referencial de repouso da carga e assume relatividade restrita, né, que são, nesse caso, meramente transformações de Lorentz, você chega que, num referencial no qual a carga não está parada, mas está se movendo com uma trivelocidade v, a força sobre ela tem que ter essa cara aqui. Tá? Muito bem, então tem alguns outros exercícios aqui, nem todos eles eu peço, tá? Então, assim, eu estou comentando os exercícios aqui, mas na verdade eu dei a lista de exercícios para vocês e vocês podem fazer os exercícios que estão naquela lista, tá? Alguns deles cobrem o que eu peço aqui, tá? Os que estão lá são os que eu de fato são aqueles nos quais eu vou avaliar vocês. Mas quem quiser fazer esses outros aqui também sinta-se à vontade para fazer, tá certo? Em particular, e lá tem também, na lista que eu passei para vocês, tem, esse exercício aqui é muito interessante, tá? Que tem lá também, tá? Talvez com alguma diferença de sinal, mais uma vez, porque aqui, se tiver alguma diferença entre o que está escrito aqui e o que está escrito na lista de exercícios de vocês, confiem mais na lista de exercícios de vocês, tá? Porque lá supostamente eu chequei mais vezes do que eu chequei isso daqui, tá? Até por causalidade, né? Não tinha como eu ter checado isso daqui mais vezes do que eu chequei o outro. Daria para ser igual, mas não mais. Bom, tudo bem. Então, o que isso daqui é curioso? Isso aqui é curioso porque mostra o seguinte: eu posso sim definir um vetor legítimo, no sentido de tensor, né, de posto 1, 0, legítimo, campo elétrico e campo magnético. Eles falaram, não, mas você acabou de dizer que não podia, por isso você teve que dar o F mini, blá, blá.
Veja bem, eu não disse que não dava para definir um tensor legítimo que desse informação do campo elétrico e do campo magnético separadamente. O que eu disse é que não dava para definir esses objetos como tensores legítimos dependendo apenas do sistema físico que você está analisando, que no caso era ou uma carga elétrica ou a carga elétrica, né, gerando aquele campo eletromagnético, ou o fio conduzindo corrente, gerando aquele campo eletromagnético, certo? Você tem que usar uma informação adicional. E essa informação adicional é justamente quem é o observador que está fazendo essa separação do tensor de Faraday, né, do tensor de Faraday eletromagnético, no que é campo elétrico e no que é campo magnético. Tá? Então, o campo eletromagnético em si, né, intrinsecamente, ele é caracterizado pelo F-mini, não pelo E nem pelo B, pelo F-mini, tá? Pelo tensor de Faraday, tá? Ou pelo FAB, né? Até falar índices abstratos, pelo FAB, não é pelo EA nem por um BA, é por o FAB. Ele caracteriza o campo eletromagnético. Só que dado um campo eletromagnético, eu posso me perguntar o seguinte: dado esse campo eletromagnético e um dado observador que vai querer quebrar esse campo eletromagnético numa parte elétrica e numa parte magnética, qual é a parte elétrica que ele atribui para esse tensor de Faraday e qual é a parte magnética? É como o espaço-tempo, né? O objeto fundamental é o espaço-tempo, quadridimensional, tal, blá, blá, né? Só que uma vez com o espaço-tempo e dado um observador, é legítimo você se perguntar para esse observador qual é a direção temporal e qual é a direção espacial. Quais são as direções espaciais? Né? No caso de espaço e tempo é simples, porque basicamente a direção temporal é a direção da sua linha de mundo, da sua quadrivelocidade, enquanto que o que é espaço para ele são as direções ortogonais à quadrivelocidade, usando a métrica para definir o que é ortogonalidade, certo? É uma coisa parecida aqui. O que existe, o objeto fundamental que descreve o campo eletromagnético de maneira, né, independente, tá? De maneira totalmente que depende só do campo eletromagnético, é o tensor de Faraday. Só que, dado o tensor de Faraday e dado um observador, você pode saber, bom, como que esse observador vai ver, né, esse campo eletromagnético quebrado em uma parte elétrica e uma parte magnética. Aí sim, então, dado um tensor de Faraday, que descreve o campo eletromagnético, e dada a informação de um observador, que é o quê? Sua quadrivelocidade, tá? Aí sim eu posso definir o campo elétrico para esse observador, e quem é o vetor campo magnético para esse observador, caracterizado por essa quadrivelocidade. Certo? Então, o campo E e o campo B não são características intrínsecas do sistema eletromagnetismo, não são, porque você não tem quem são eles só dando informações do sistema. Você precisa também dar informação de quem é o observador que está, né, fazendo essa quebra em o que é elétrico e o que é magnético. Tudo bem? Mas aí tudo bem. Se uma vez feita uma vez definido quem é esse observador, aí ótimo. Aí tem sim como você definir um vetor legítimo campo elétrico e um vetor legítimo campo magnético que envolve informação do sistema, F-mini, e envolve informação de quem é o observador que está vendo, né, essa coisa única quebrada em duas partes, uma elétrica e uma magnética. E notem o seguinte: tanto esse E quanto esse B são aqueles chamados trivetores. Lembra que a gente definiu trivetores na lista da prova anterior? Né? A gente definiu lá o que é um trivetor. Um trivetor, né, nesse contexto aqui que eu estou falando, eu deveria então ter até... bom, aqui foi antes de eu usar, né, adotar a convenção que eu adotei nas notas de aula de fazer em negrito maiúsculo, né, e usar índices abstratos, tá? Isso aqui seria... Mas eu acho que na lista de exercícios que eu dei para vocês, tá certo. Eu acho que tive o cuidado de botar lá com índices abstratos e negrito, maiúsculo e tudo mais, tá? Então, esses aqui são trivetores. Em que sentido? Eles são eles são definidos, uma vez dado um observador, a maneira como eles são definidos faz com que eles naturalmente sejam vetores que são puramente espaciais para aquele observador para o qual ele faz sentido. Então, esse campo elétrico aqui, ele não é o campo elétrico do sistema. Não, ele é o campo elétrico do sistema para esse observador caracterizado por essa quadrivelocidade. E, portanto, é natural que ele seja puramente espacial para esse observador. E isso eu peço que vocês mostrem.
tá? Não, desculpa. Não, isso aqui não é o que eu peço. Bom, e isso aqui, então, é a definição. Na verdade, eu estou definindo, tá? E vocês podem ver das propriedades do próprio F-mini, que ele é antissimétrico, e da definição do B, porque esse tensor epsilon aqui é o tensor de Levi-Civita, tá? Então, ele meramente é o quê? Ele é um tensor que no espaço-tempo, num espaço de 4 dimensões, como é o espaço-tempo, ele tem 4 índices, tá? Se ele vai estar em cima ou embaixo, depende se você vai usar a métrica ou não para subir eles, mas normalmente eles são definidos todos eles embaixo, e aí eu posso usar a métrica para subir, tá? Sem problema nenhum. Mas quem é esse epsilon, mi, alfa, beta, gama? É um tensor que ele é totalmente antissimétrico, ou seja, pela troca de quaisquer dois índices dele, ele troca de sinal, tá? E o epsilon 0, 1, 2, 3, com tudo embaixo, epsilon 0, 1, 2, 3, nessa ordem, vale 1 se eu tiver um sistema de coordenadas cartesiano inercial, que é só o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Eu não vou pegar ele em coordenadas mais genéricas, tá? Num sistema de coordenadas cartesiano inercial, esse tensor epsilon, ele é totalmente antissimétrico, eu subo e abaixo índices dele usando a métrica, e num sistema de coordenadas cartesiano inercial, epsilon 0, 1, 2, 3 vale 1. Isso determina todas as outras componentes dele, porque ele é antissimétrico, totalmente antissimétrico, tá? E isso, então, o fato de que esse tensor aqui é totalmente antissimétrico e o fato de que esse F-mini também ele é antissimétrico, tá? Faz com que, se eu pegar esse E aqui e contrair, né, fizer o produto escalar com com essa mesma quadrivelocidade que eu estou usando para definir o E, dá zero, identicamente. E a mesma coisa aqui, se eu pego esse vetor B e faço, né, contraio com o mi, que é essa mesma quadrivelocidade que aparece aqui, tá? Também dá zero identicamente, tá? Eu peço que vocês tentem entender aqui o porquê, porque é bastante simples, tá? E isso, então esses são os vetores campo elétrico e campo magnético, dado um observador para fazer a quebra, tá? Se eu não der um observador, se eu só der o sistema físico, não faz sentido eu perguntar qual é o campo elétrico, qual é o campo magnético dele. Não faz sentido. Vai falar, não, mas eu posso dar eles num dado referencial. É verdade, num referencial. Por quê? Porque num referencial já está assumindo que você tem uma família de observadores parado naquele sistema de coordenadas, certo? Então, quando você está dizendo, qual é o campo elétrico num certo referencial, na verdade você está dizendo qual é o campo elétrico em relação àquela família de observadores inercial, certo? Que está parado naquele sistema de coordenadas cartesiano inercial que você escolheu. Mas aí, o campo elétrico e o campo magnético é em relação a observadores, não é uma característica intrínseca do sistema. Então, até isso daqui, a rigor, ó, a rigor, até essa expressão aqui ela é enganosa, tá? Porque aqui dá a impressão que eu estou definindo, de fato, as componentes, né, que eu estou definindo as componentes do meu tensor de Faraday. Bom, e eu fiz isso, né? Aqui eu defini as componentes do tensor de Faraday com base aqui no campo elétrico. Mas aqui já estava subentendido que esses campos elétricos aqui são os campos elétricos medidos pelos observadores que estão parados nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial. E quando eu calcular o F-mini, as componentes F-mini num outro sistema de coordenadas, aí eu vou usar o campo elétrico e magnético medido por os observadores que estão parados nesse outro sistema de coordenadas. São observadores distintos, tá certo? Não é o mesmo observador, tá? E é por isso que eu posso ter o campo elétrico sendo zero num referencial, ou seja, para um observador, e não sendo zero para outro, em outro referencial, ou seja, para outro observador, porque são para observadores diferentes. E se são para observadores diferentes, né, se eu mudo quem é observador em relação ao qual eu estou calculando o campo elétrico e campo magnético, eu mudo o vetor mesmo, até porque como o campo elétrico e o campo magnético são sempre vetores espaciais, bom, se eu mudo o observador, vai mudar o que é espacial, certo? E evidentemente então tinha que mudar mesmo quem é o campo elétrico, certo? Então quando eu mantenho o sistema físico mesmo, mas mudo de observador, ou por exemplo mudando de referencial, eu estou mudando a parte elétrica daquele campo eletromagnético, passa a ser outro vetor mesmo, outro vetor legítimo, outro vetor, certo? Não é o mesmo vetor em coordenadas diferentes. E é por isso que eu disse que eu não posso caracterizar o campo elétrico e o campo magnético como sendo um vetor legítimo, que dependa só do meu sistema físico, tá certo?
Muito bem. Bom, como essa aula já está com 40, já está batendo 1 hora, tá? Então eu vou dar uma pausa nessa aula, já vou disponibilizar o quanto antes para vocês já irem assistindo, né? E assim que eu fizer isso, eu já vou gravando. Então a última parte, né? Que é definir observáveis como sendo escalares, tá certo, pessoal? Então agradeço a atenção até agora e vocês me veem logo mais. Deixa eu ver onde para.